Evangelho de João, capítulo de número 6, para que a gente dê uma avançada aqui no texto, versos 67 até o verso de número 69. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, repito, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Se fôssemos olhar em outras traduções, vocês verão também expressões como que tu és o Cristo, que tu és o Messias. Nós cremos e nós sabemos que tu és o Messias, tu és o Santo de Deus, e nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Amém? Queridos, antes de mais nada, vendendo um pouquinho meu peixe também, quero só reforçar que nós estamos na última campanha do Culto Vida em Cristo do ano de 2023. Essa campanha ela tem 10 elos, e eu acho que tem tudo a ver com a mensagem, por isso eu quero reforçar isso também. Nós temos trabalhado muito esse ano o caráter cristão. Nós estamos preocupados muito mais do que alguém ser abençoado, alguém realmente entender a responsabilidade de ser abençoado. Você sabia que a gente pode transformar a nossa bênção em maldição? Você sabia que a gente pode, muitas vezes, colocar a perder vitórias que Deus nos deu? E tudo isso diz respeito da nossa estrutura, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui um pouco hoje. A gente se preocupa muito em conquistar, quando era o que menos a gente deveria se preocupar. A gente deveria se preocupar em estar preparado para receber, porque o que é teu já está reservado e Deus já está trabalhando para te abençoar. A questão é a gente estar preparado para receber. Então nós temos trabalhado essas temáticas. Essa última temática, por exemplo, nós estamos no livro de Josué, na hora de eles conquistarem a terra prometida. Você faz ideia quantos anos aproximadamente levou para eles conquistarem a terra prometida? Se você for lá para Gênesis, capítulo 13, você vai ver a promessa de Deus que começa lá em Gênesis. E se você fizer a conta de Gênesis até Josué, de Abraão até Josué, dá aproximadamente 897 anos, aproximadamente, para que eles conquistem a terra, 797 anos, quase 800 anos aproximadamente. A gente tem que tirar uma coisa dali, outra daqui, mas é mais ou menos 800 anos para eles conquistarem a promessa. E quando eles foram entrar, eles não entraram. Então nós precisamos entender a responsabilidade, e em Josué isso se cumpre no momento em que eles estão entrando ali, mas eles poderiam ter entrado 40 anos antes, e isso já faria mais de 750 anos que eles estavam esperando a promessa. A nossa maior responsabilidade é se preocupar em como nós estamos para receber aquilo que já é nosso, que Deus já reservou para nós. Então nós estamos com 7 elos sobre santificação, e os 3 últimos elos falam de conquista. São 10 elos essa campanha. E estaremos, como todo mês de dezembro, na campanha que eu acho o mês mais importante do ano, o mês de gratidão. Mês de gratidão, parece que nós cristãos pouco entendemos ou trabalhamos isso. Se tem uma campanha que todos nós deveríamos estar maciçamente, é o mês de gratidão, porque Deus tem sido bom o tempo todo. Deus é maravilhoso, é ou não é? Motivos não nos faltam para isso. Então, se a gente deveria ser uma agenda que a gente não deveria negociar, é um mês de gratidão. E ontem nós fizemos aqui o nosso Yom Kippur, fizemos o nosso momento de Yom Kippur também, tiramos o nosso sábado de jejum sobre perdão, sobre pecados, sobre pensar um pouco mais naquilo que, quem sabe, de alguma maneira está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, aquilo que a gente pensa tanto só na conquista, na bênção, pensa tanto só naquilo que Deus tem, às vezes a gente não pensa um pouco de como estamos, o que falhamos,
o que temos para colocar a vida em dia, limpar a vida, se preocupar um pouco mais em preparar o altar para que Deus desça o seu fogo. Ontem nós estivemos aqui nessa manhã. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós precisamos se unir cada vez mais na visão do céu. E a visão do céu, ela passa por entender qual é a essência. E esse é um texto que tem tudo a ver com isso, tudo a ver. Você começa o capítulo 6 e você vai ver algumas coisas que nós poderíamos denominá-las como dolorosas, para não dar uma expressão mais difícil de ser ouvida, dolorosas. O capítulo 6, ele começa com Jesus multiplicando os pães, é a primeira multiplicação de pães. Esse capítulo 6, ele começa aqui, mas ele vai também para frente, essa discussão ela não para aqui, ela continua ainda um pouco mais. Mas nós temos aqui 71 versículos de uma passagem que ela passa pela multiplicação de pães, depois Jesus anda sobre as águas, e a partir do verso 60, nós vamos ver então esse momento em que os discípulos abandonam a Jesus. Então vamos hoje rapidamente pensar em algumas coisas sobre esse texto e tentar nos encontrar aqui. Até porque o nosso objetivo, todas as vezes que estamos aqui na casa de Deus, é adorá-lo. E adorar a Deus passa por nós estarmos louvando a Ele, passa por estarmos presentes aqui neste lugar, mas passa também por deixar a palavra de Deus construir em nós aquilo que Ele quer construir. Não se trata do que alguém prega, se trata do que o Espírito Santo fala. E aqui nós também, nesse texto, a gente vê o quanto é importante a gente entender isso e viver isso. A gente, às vezes, se atrapalha na mensagem porque a gente mistura as coisas, mas isso está nesse texto, inclusive, eu até aconselho você. Nós não temos nem tempo para entrar em todo esse texto, por isso nós vamos escolher algumas coisas aqui nessa noite para juntamente a gente meditar. Amém? A primeira pergunta que eu gostaria de deixar com vocês é o seguinte: se Deus marcou uma agenda comigo hoje e agora, eu estou preparado para isso? Pense, se Deus marcou algo para você hoje, aqui e agora, você veio preparado para isso? Você está preparado para isso? E eu gostaria de realmente deixar isso em dois tempos. No primeiro tempo é se você veio, o segundo se você está. E nós vamos ver que esse próprio texto mostra dois tempos nessa passagem bíblica. E antes de fazer a segunda pergunta, eu também queria, desde a última vez que eu estive ministrando, eu queria deixar alguns testemunhos sobre a construção do templo. Na construção do templo da oferta, queridos, nós temos visto e ouvido bastante testemunho, inclusive no culto Vida em Cristo da tarde. Nós temos a irmã Ilai, que está aqui, ela estava esperando uma bênção do Senhor, e ela fez um propósito com Deus, mesmo que aquilo não podia, e Deus entrou com sua mão fazendo algo maravilhoso, né? Nós temos também a Normi também, que ela fez um propósito com Deus, que ela falou, não sabia nem de onde que ela tiraria aquele dinheiro, chegou em casa, o dinheiro estava em cima da escrivania dela, valor que ela nem poderia imaginar. E alguns outros casos também que têm acontecido. Acho que nós temos o caso de uma obreira também, que o que ela ganhava no mês, hoje ela ganha na semana. Acho que é isso, né? Acho que ela ganhava no mês, agora ela ganha na semana. Fez um propósito com Deus e Deus tem feito coisas maravilhosas. A gente precisa ouvir Deus. A gente ouve muito homem, irmãos. A gente ouve muito pessoas. E quando a gente ouve pessoas, a gente descredibiliza a palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Assim como a gente às vezes hipervaloriza a palavra de homens, a gente muitas vezes descredibiliza a palavra de Deus. E a gente tem que entender aquilo que é bíblico e que é de Deus. A partir de uma coisa simples, uma provocação simples nossa, às vezes, dependendo de quem estiver dizendo, Deus está aqui agora, de repente a igreja é incendiada. E dependendo de quem falar, parece que a gente fica olhando, mas será que ele está aqui? Essa palavra não é palavra de homens, queridos, não é palavra de pastor, essa palavra é bíblica, é a Bíblia que diz que ele está presente conosco.
Então tome posse disso, porque não é palavra de avivalista, não é palavra de alguém que tem uma visão maior do que a sua, é a própria palavra de Deus que diz que Ele está presente. Então nós precisamos dar mais credibilidade à palavra de Deus. Voltando então para o texto, então a primeira pergunta que eu fiz é se você tivesse uma agenda com Deus hoje marcada, aqui agora, você está preparado para isso? Segunda pergunta, queridos, e se esse preparo depender da sua escolha, da sua decisão, como é que isso fica? Se esse preparo de hoje depender exatamente de como você vai, do que você vai escolher, do que você vai responder a Deus nessa noite, você está preparado para isso? Você veio preparado para isso? Nós queremos hoje, queridos, direcionar, e você verá a temática no seu estudo de célula, que Jesus é a única opção de vida eterna. Opa, um amém saiu aqui. Eu acho que é o microfone, né? O microfone está um pouquinho baixo. Eu vou repetir então. Jesus é a única opção de vida eterna. Amém. Glória a Deus por isso. Não há outro. Jesus é a única opção de vida eterna. E aí, queridos, em cima disso nós precisamos entender algumas coisas. Se Jesus é a única opção de vida eterna, o que pode atrapalhar ou fazer com que eu não faça a opção correta? Porque quando a gente fala de opção, queridos, nós estamos falando de escolha. Então eu preciso escolher, eu preciso entrar agora com o meu desejo, com o meu querer e responder a esta opção. E essa talvez seria a primeira pergunta para você individualmente fazer ao seu coração. Você perguntar para você mesmo. E aí deixar essa resposta com o Espírito Santo. Você já fez a opção por Jesus, de fato e de verdade? E eu quero te provocar que essa pergunta não seja apenas uma pergunta que você ouve e responda com a lógica. Porque nós cristãos, é uma pergunta tão óbvia isso, que nem deveria ser feito, né? Claro que eu fiz a opção por Jesus. O próprio texto vai mostrar que muitas vezes nós pensamos que fazemos, mas vamos, no decorrer do tempo, descobrir se realmente fizemos a opção do jeito que ela tem que ser feita. Às vezes nós estamos aqui, queridos, por amizades, porque a igreja é um bom lugar, porque eu gosto da minha célula, porque eu tenho familiares aqui dentro desta igreja, porque essa igreja fica bem posicionada geograficamente, é mais fácil, porque eu estou acostumado a vir aqui, porque quem sabe o seu líder vai pegar no seu pé se você não estiver aqui, né? Quem sabe o seu pastor vai cobrar você. O que realmente qual é realmente a minha opção? É Jesus. E essa é uma resposta que ela precisa que o Espírito Santo nos ajude a gente hoje fazer um exame real do nosso coração. A passagem começa na multiplicação dos pães, e depois Jesus atravessa o mar, e a multidão vê que Jesus não está ali e vai até Jesus. E se você acompanha a passagem, você verá que quando a multidão vê que Jesus não está ali, pegam alguns barcos e vão até Jesus. Chegando até lá, Jesus lhes dá uma palavra um tanto quanto dura. Diz: vocês não estão aqui por causa do pão eterno. Vocês não estão aqui por causa da palavra. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui por causa do pão que perece. Aquela multidão, ela foi até Jesus, ela pegou o seu barco, ela atravessou o mar, ela estava realmente interessada de saber aonde estava Jesus e ir até Jesus. Mas o que motivava elas é que Jesus multiplicou os pães. E se você vê esta passagem, você vai ver também que eles queriam fazê-lo rei depois disso. Eles queriam declará-lo rei. E por isso Jesus pegou o seu barco e saiu dali. O que impulsionava eles a querer fazer Jesus rei? O que impulsionava eles irem até Jesus? Jesus responde: é por causa do pão que perece. É por causa do pão terreno, é por causa do pão que aqui hoje nós chamamos o pão da panificadora. Não era por causa de Jesus, não era por causa das palavras de Jesus. E então Jesus faz a revelação: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia.
E esta é a palavra que ele diz que este pão é o que sacia. E nós precisamos desse pão. E quando ele entra nesse assunto, queridos, agora parece que o assunto não é palatável, não é uma coisa boa, não é agradável. As pessoas agora começam a ouvir e se fechar para a mensagem. Então, se a gente pega o primeiro tempo desta passagem, eles foram até Jesus. E eles estavam ali para ouvir Jesus. Eles estavam ali por causa de Jesus. Mas agora dá-se o segundo tempo da mensagem, aonde aquela mensagem já não era mais agradável. Aquela mensagem já não parecia boa. E eles começaram a questionar: que história é essa? Nós comermos da carne dele? Em algum momento ainda eles dizem o seguinte: esse aí não é o filho de José? E seus irmãos não estão entre nós? E essas coisas fizeram que no final termine o texto no versículo que nós começamos a leitura. Daquele dia, muitos dos seus discípulos não seguiram mais Jesus. Que triste, né? O que faz com que discípulos deixem de seguir Jesus? O que faz que homens que em algum momento eles tinham interesse de estar com Jesus, ouviram um chamado, agora simplesmente o abandonassem? Algumas coisas que eu coloquei aqui. Uma das coisas eles tinham interesses outros. Os interesses deles não eram os mesmos interesses de Jesus. Eles eram interesseiros pelas coisas terrenas. E a falta de milagre, a falta de pão terreno, a falta de ver sinais, a falta de coisas que eles gostavam de ver, fez com que eles abandonassem Jesus. Outra coisa que nós percebemos neles era o descomprometimento deles. Eles não queriam se alimentar do pão da vida. Eles queriam os milagres, eles queriam estar ali na hora do sucesso, das boas palavras. Mas agora essa história de pão vivo que desceu do céu, comer da carne dele para ter vida, isso não descia para eles como algo que eles desejassem. Eles não tinham compromisso com isso. Eles tinham uma mente muito terrena, eles queriam o pão da terra, eles não queriam o pão do céu. Jesus disse isso, eles queriam o pão da terra. O coração deles também, provavelmente a gente poderia dizer que o coração deles era mau. Por quê? Jesus disse que só viria a ele aqueles que o Pai enviasse. E eu gostaria de pensar com vocês, não numa perspectiva de um Deus que simplesmente escolheu alguns e já disse: vocês estão determinados para não salvação e vocês não estão determinados para a salvação. Eu não estou entrando aqui nas questões outras teológicas. Eu apenas quero pensar com vocês dessa maneira. Esses homens que não foram enviados pelo Pai, provavelmente tinham um coração já obstinado, um coração endurecido, e não queriam saber de Deus. Até porque seria muito complexo nós imaginar alguém com um coração sensível, com vontade de Deus, com desejo de Deus, e que amasse a Deus, e que o Pai não quisesse saber dessas pessoas. Então o coração provavelmente dessas pessoas, a gente pode dizer que estava tendenciosa sempre ao mal. Outra coisa que a gente pode perceber, que eles subestimaram a ignorância deles. Ignorância é desconhecimento de causa, né? Esse não é o filho de José? Eles subestimaram, falaram: esse daí eu conheço, está sempre entre nós. E talvez esse seja um dos problemas também tão grande quanto o de sinais e milagres. A gente, por vezes, olha alguém e diz: mas quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai cantar hoje? Quem é que falou isso? Você já deu uma boa notícia, já falou uma palavra boa para alguém, e parece que o impacto da palavra é secundário. A primeira coisa que alguém quer saber é quem falou isso. Quem foi que disse isso? E às vezes a gente ignora o conteúdo e acaba ficando muito mais preocupado com quem falou aquilo. E às vezes até a gente acaba nem observando que aquilo é uma verdade e acaba muitas vezes perdendo uma grande bênção. E eles aqui subestimaram quem? O próprio Jesus, o Filho de Deus. E também nós podemos perceber neles uma dureza pela verdade, né? Eles disseram que aquelas palavras de Jesus eram dura para eles. Então eles tinham um paladar mais seletivo. Eles queriam o que era bom, o que eles achavam que era bom para eles, eles recebiam. Muito com aquilo que muitas vezes nós vemos a igreja dos dias atuais, onde as pessoas procuram os seus pregadores, os seus cantores, as suas igrejas, o seu jeito de ser. E aí a gente acaba perdendo o foco que é, ou deveria ser, Jesus. E nós precisamos lembrar
que eles estão não só na frente da fonte, eles estão vendo o que a fonte faz. Jesus faz sinais na frente deles, e eles têm agora, por causa de uma mensagem, eles têm agora um impacto negativo. Então, por tudo isso, queridos, eu acho que nós precisamos redobrar a nossa atenção, redobrar o nosso cuidado e estarmos atentos à voz do Senhor. Algumas outras coisas que eu também elenquei aqui, nos dias atuais, o que faz com que discípulos deixem de seguir o Mestre Jesus e o que faz com que pessoas abandonem a fé. Religiosidade, tradição, doutrinação social, mexer na nossa zona de conforto, renúncias que não conseguimos fazer e não queremos, falsa moralidade, falsos objetivos, confrontos. Essas são algumas coisas que fazem com que pessoas que estão muitas vezes até caminhando bem na fé, mas que de repente se sentem numa zona ou num lugar que elas não gostariam de estar. E nós poderíamos aqui pelo menos deixar 3 coisas que estabelecem a nossa fé. 3 coisas que nos firmam. O que faz com que discípulos sigam o Mestre indiferente de qualquer coisa e que não abandonem a fé. A primeira delas, saber que não existe lugar melhor do que aos pés de Jesus. Aleluia! A segunda, saber quem Ele é. Tem muita gente que sabe tudo de igreja e religião, mas muito pouco de Jesus. Muito pouco de Jesus. Há pouco tempo, eu conversando com um colega, e ele lê muito, mas ó, pensa no homem que lê, irmão. Eu não leio nem 0,5% do que aquele homem lê. E muito material que ele lê é material, principalmente de fontes primárias. E já faz algum tempo que eu vejo ele em crise de fé e disso e daquilo, mas é um homem que continua aí no seu caminho com Jesus. E a gente conversando muito, já fazia acho que umas 3 horas que a gente estava conversando, e naquele dia eu estava mais ouvindo ele. Chegou uma hora que eu perguntei para ele, quantas vezes você leu a Bíblia? Ele olhou para mim e disse, eu acho que eu não li nenhuma vez ainda. Eu fiquei espantado com aquilo. Eu conheço ele há, sei lá, mais de 10 anos já que eu conheço ele. Daí ele deu um monte de justificativa por que ele não lê a Bíblia, por que ele lê outros livros. Irmãos, se a gente não sabe quem é Jesus através da fonte, a gente sabe quem é Jesus através do quê? Através de uma denominação, através de alguém? E não que essas coisas sejam ruins, queridos, mas nós precisamos conhecer a fonte. E em terceiro, nós precisamos olhar para Jesus. E aqui, queridos, eu quero abrir aqui um momento para isso, para lermos Hebreus capítulo 12. Só em Hebreus capítulo 12, eu estava tentando escolher 1 ou 2 versículos aqui, mas é tão maravilhoso esse capítulo aqui que eu vou ler alguns versículos e deixar para você depois, se quiser na sua célula ou em casa, você meditar sobre isso. Mas aqui ele vai falar um pouco sobre esse olhar para Jesus, né? E a gente ouve muito isso, né? As pessoas dizem que olham para Jesus, mas a gente vê gente parando, desviando, gente se afastando por tanta coisa insignificante. Mas vamos lá. Portanto, quem encontrou, diga amém. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas são essas? Se você voltar ao capítulo 11, você vai ver que o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Aqueles homens deixaram essas testemunhas para nós. Aí ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança ou paciência a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em? Tendo os olhos fitos em? Que é o quê? O autor e o consumador da fé. Você pode dar um glória a Deus? E aí olha a referência que ele deixa para nós. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso está ligado à informação que ele mandou anteriormente. E aí ele continua, pensem bem naquele que suportou
tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, está aqui o motivo, está aqui uma razão, está aqui a maneira de a gente não desanimar. É olhar para quem? Para Jesus. E aí ele diz qual é o ângulo que a gente olha para Jesus? Olhe para aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Então ele está falando aqui principalmente daquilo que Jesus suportou por nós. E ele diz que, baseado sobre isso, não se cansem e nem desanimem. Glória a Deus por isso. E olha o verso 4, nós vamos falar sobre ele no final, se der tempo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Meu Deus do céu. Esse é o limite que ele está dizendo. Então, uma fé, queridos, que não tem essa estrutura, que está disposta a tudo e que está olhando para Jesus, olhando para a cruz e entendendo através da cruz o tamanho do nosso chamado, o tamanho do amor de Deus, é uma fé que ela está vulnerável. É uma fé que ela está em perigo. É uma fé que precisa urgentemente olhar para a cruz. E se você continuar aqui, querido, você vai ver coisas maravilhosas ainda neste capítulo. Mas eu vou parar por aqui porque o tempo hoje nosso está corrido. O que é interessante também nós olharmos, queridos, que diante desta situação, Jesus faz uma pergunta para eles. Muitos o abandonaram. E Jesus diz, vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir? E é aqui, queridos, que a gente poderia nessa noite fazer essa pergunta para nós. E eu sei que eu e você, de imediato, respondemos jamais. Eu te seguirei até aquele grande dia. Meu endereço é o céu. Amém ou não amém? Mas isso, queridos, se dá em alguns momentos dessa história. A primeira questão é que muitos deles optaram em não segui-lo mais. E tem gente que optou no seu coração em não segui-lo, mas que continuou seguindo ele. Vocês lembram de alguém? O texto cita essa pessoa, Judas. E nesse texto, Jesus trata 2 vezes de Judas. Você olha o capítulo 6, 2 vezes ele trata. Eu não escolhi vocês 12, no entanto, tem um no meio de vocês aí, que é o próprio diabo. Ou seja, que está sendo usado pelo diabo. E aí, quem é esse? É Judas. Judas não abandonou Jesus nesse momento. Judas respondeu dizendo, provavelmente, junto com o que Simão Pedro disse, nós não temos para onde ir. Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos visto, e nós sabemos que tu és Jesus, que tu és o Filho de Deus. Então Judas, teoricamente, ele seguiu essa batida. Mas todos nós sabemos que aqui nós temos, no mínimo, 3 classes de resposta. A primeira resposta, aqueles que abandonaram imediatamente Jesus. A segunda resposta, aqueles que abandonaram no coração, mas estavam juntos. E temos a terceira resposta, que é aqueles que seguiram a Pedro, viveram como Pedro respondeu e realmente disseram, eu não tenho para onde ir, o meu endereço, o meu lugar, aonde eu devo estar, é junto com o Senhor e não existe outro lugar melhor, aleluia. Então, queridos, nós queremos então, junto com isso, imaginar o seguinte, uma das coisas mais vitais para nós aqui nessa noite, a coisa mais importante para nós aqui nessa noite é entendermos o poder das nossas escolhas. Entender o quanto as nossas escolhas, elas ultrapassam o hoje. E ultrapassam, quem sabe, o que você está precisando. Talvez você esteja aqui orando por uma cura. E você precisa de um milagre nesta área. No entanto, a tua escolha está para além da sua cura. A sua cura é apenas algo no meio disso. Quem sabe você precisa de uma resposta na área financeira. Quem sabe dentro da sua família. Tudo isso é uma área de Deus. Mas o que Deus tem com você e comigo como compromisso não diz respeito somente a isso. As suas escolhas, queridos, elas impactam você. Mas impactam pessoas e impactam outras gerações. Vocês já pararam para pensar
que aqueles discípulos que abandonaram Jesus, eles tinham um ministério, que eles tinham um chamado, e que Deus usaria a vida deles para outras pessoas? Vocês já pararam para pensar que aqueles que desistiram de Jesus também tinham família? E a pergunta que sobraria para nós é: como é que ficou, ou como é que ficaram as famílias destes que abandonaram Jesus? Como é que ficaram aqueles que seriam alcançados por esses discípulos? Como é que ficaram as gerações desses? Vamos imaginar que talvez numa dessa, quem sabe, de repente, alguma dessas pessoas não tivessem sido alcançados, resultado disso. Outras gerações também teriam este impacto. Então nós precisamos entender que a nossa escolha, indiferente daquilo que nós escolhemos, queridos, tem outras responsabilidades dentro disso. Então não se preocupe apenas, queridos, em uma resposta imediata para o hoje e para o agora. As nossas respostas e as nossas escolhas, elas precisam ter peso de eternidade. Se eu estou fazendo conta, pensando no hoje e no agora, eu estou muito aquém daquilo que Deus tem para nós. A promessa de Deus diz respeito aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos e ao seu endereço de morada eterna, que é junto com o Pai, na glória, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Então, queridos, nós precisamos entender a responsabilidade das nossas escolhas. A outra coisa, queridos, que nós queremos aqui imaginar junto com vocês, é a resposta de Pedro. Quando Jesus pergunta para os discípulos: se eles também querem deixá-lo, encontramos um Pedro. Encontramos um Pedro corajoso, audacioso, encontramos um Pedro disposto a responder quando ninguém fala nada. E como é difícil quando você faz uma pergunta, principalmente se for num local onde tiver muitas pessoas, e de repente ninguém fala nada. Encontrar um corajoso para dar uma resposta no momento desses não é uma coisa fácil. Ainda mais quando parece que a maioria está deixando, está indo, está saindo. Então parece que você vai ter que ir contra a onda, você vai ter que ir contra o movimento, e você tomar um posicionamento nessa hora, é muito difícil você não ir com a multidão, você não seguir o fluxo, né? Está todo mundo indo por esse caminho, eu também vou seguir esse caminho. Mas aqui nós encontramos um Pedro, que ele tem algumas mensagens para nós aqui nessa noite. Pedro diz: para onde iremos nós? A primeira parte desta resposta de Pedro, ele está fazendo uma análise, isso exige uma reflexão, aonde você para imaginar a sua vida, tudo o que você conhece da vida, olha as opções que existem, e em algum momento você precisa ser verdadeiro, você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Existe uma outra opção que se iguale ou que se compare com Jesus? Existe alguém que te oferece o que ele oferece? Existe alguém que faz o que ele faz? Se você o abandonasse, o que seria da sua vida? Pedro tem isso muito claro na sua mente. E nós estamos falando de um homem que era empresário na sua época, um homem que era pescador, ele provavelmente até talvez teria para onde voltar de forma material, mas ele diz: eu não tenho para onde voltar, porque só tu tens palavra de vida eterna. Ele está dizendo: para onde iremos nós? Quem sabe ele pensou nos seus dias de pesca, mas disse: nada se compara aos dias que eu tenho vivido ao teu lado. Quem sabe ele pensou nos bons dias da sua vida, mas quem sabe ele lembrava dos momentos que ele curou alguém, de uma palavra, de uma pregação, do momento que foi chamado da pescaria, e tudo que vinha na mente dele é: não tem para onde ir, este é o meu endereço, este é o meu destino, esse é o meu lugar. Aleluia! Aleluia! Essa é a sua resposta aqui nessa noite? Este é o seu nível de compromisso aqui? A gente ouve pessoas muitas vezes dizendo de Jesus: eu não largo. Até que de repente ele recebe uma proposta em alguma área e a gente vê que a vida espiritual vai só afundando.
Antes a coisa estava crescendo, mas de repente, né, a necessidade fez ele tomar uma decisão. E aquela decisão agora impactou toda a sua vida. E a gente vê muitas vezes a pessoa só caindo. Quando não vê, muitas vezes ela se afastando imediatamente. Só tu. Eu não tenho para onde ir. Você pode dizer isso para Jesus? Eu não tenho para onde ir. E eu não tenho para onde ir, porque só tu, só Jesus tem palavra de vida eterna. Queridos, naquele momento da história, é um momento recheado da sabedoria da Grécia, aonde palavras como de Sócrates e de outros permeavam aquela região. Outros mestres se levantaram, os rabinos então, homens com uma sabedoria, com um preparo de anos de estudo, homens que poderiam muitas vezes teologicamente dar estudos assim extraordinários, e provavelmente faziam isso não poucas vezes. Nós temos homens como Gamaliel, que era chamado a formosura da lei. No entanto, foi de Jesus que eles ouviram palavras que eles disseram: nós não temos para onde ir, porque só tu tens. Eu já ouvi outros, eu já ouvi outras palavras, eu já ouvi outras propostas, já me apresentaram outras coisas, mas nada se compara ao que o Senhor oferece, aleluia. Certa feita eu estava conversando com um ateu. Ele era meu gerente na época, na empresa, e nós íamos fazer uma viagem, e ele se dizia ateu. E ele falou que na hora que nós fomos entrar no carro em Maringá, e a gente ia fazer uma viagem de quase 4 horas para Umuarama, se eu não estiver enganado, e aí ele disse: rapaz, você é crente, né? Eu falei: sim, sou crente. Ele falou: eu conversei com uma freira agora esses dias, e ela quase deixou de ser freira. Eu pensei, acho que ele está querendo fazer eu desistir de ser cristão. Falei, ok, né? Falei, e eu quase não gosto desse tipo de coisa, né? Falei, vamos ter uma boa viagem aqui, né? 4 horas, vai dar para começar em Gênesis, e vai faltar a Bíblia aqui, né? Ele sentou no banco e fez a seguinte pergunta. Ligamos o carro, começamos a caminhar. Por que você... Ele é japonês, tanto é que agora ele voltou para o Japão, então é japonês, não lembro o que é a primeira geração. E acho que é Sansei, né? Acho que Sansei e Nisei é a segunda geração, alguma coisa assim. Mas alguém deve saber. Hã? Não sei é boa, essa é boa. Vou até aproveitar para molhar. Eu sei que ele fez a seguinte pergunta para mim. A única pergunta que ele fez para mim: por que você é crente? Eu falei: olha, porque eu nunca vi nenhuma proposta religiosa que responda tão bem da onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Todas as demais religiões, budismo, hinduísmo, espiritismo, catolicismo e todos os ismos, têm respostas que não atendem todas essas demandas. Ele olhou para cima, acho que se fez um silêncio de quase 5 minutos. O japonês não gosta, ele fala assim, fica pensando, né? Ele ficou pensando, e eu dirigindo, falei: o que vai vir de lá, né? Aí ele disse: eu não quero mais falar com você. Eu falei: mas nem começamos, nem começamos. Ele falou: eu vou falar a verdade para você. A verdade é que tudo que eu gosto de fazer, a Bíblia diz que é pecado, por isso que eu não gosto de crente. Eu falei: e quanto a essas 3 questões, você concorda? Eu concordo. Não tem nenhuma outra religião que apresenta da onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos, como o cristianismo apresenta. Não existe outra proposta como essa, queridos, e a gente precisa entender isso. O que você tem na mão, você pode apresentar e mostrar que é a melhor proposta para essa terra, porque estamos aqui, propósito para você viver aqui nessa terra, e a garantia que nos aguarda logo ali. Está chegando aquele dia, onde se comprovará a sua fé, e todo olho o verá, aleluia! Vamos cortar aqui, vamos cortar ali, vamos fechar aqui então. Tá bom aqui. Fechar aqui, queridos. De forma prática, então, o que não comemos do corpo de Jesus? Lembrando que o corpo de Jesus somos nós, a igreja é o corpo de Jesus. E a gente pode pensar nisso pelo menos de 2 maneiras, de forma individual e de forma coletiva. A igreja vida também é o corpo de Jesus, amém ou não amém?
assim como outras igrejas também. E nós, como instituição, muitas vezes temos algumas coisas que as pessoas chamam de regras, e nós chamamos de valores, e assim como doutrinas, né, que essas, a maioria das igrejas também tem. Não vamos entrar muito nessas questões, mas eu quero rapidamente pensar o seguinte com vocês. Se a gente fosse pensar hoje as coisas que a gente não degusta muito bem, aquilo que não é muito bom ao nosso paladar, porque aquilo que é bom ao paladar é uma maravilha, né? Quando você senta numa mesa e é exatamente aquilo que você gosta, é uma maravilha. Você enche o prato, repete, né? Dá glória a Deus, aleluia. Se tiver ruim, você diz que está bom. Agora, quando é algo que você não gosta, por exemplo, eu não gosto de dobradinha, irmão. Você pode fazer a melhor dobradinha do mundo, eu sinto o cheiro não sei de onde. E a pessoa deixou 4 dias de molho e eu consigo sentir cheiro. O coentro, eu sinto o cheiro de longe do coentro. Não significa que eu não como coentro, eu como coentro. Mas não é algo que, para mim, é algo que eu tenho o mesmo paladar de comer uma salsinha. Salsinha eu como cru, salsinha. Mas o coentro nem tanto. Então, quando eu vou comer uma coisa que eu não tenho o mesmo prazer, geralmente é um pouco mais difícil. E a pessoa pode caprichar, fazer bem feito, e no final das contas eu saio dizendo, acho que foi bom. Porque a gente é seletivo na nossa escolha, e aí a gente tem um pouco de dificuldade de saborear. E algumas coisas que atrapalham a gente de viver, muitas vezes, o que o corpo de Cristo vive, o que a igreja vive, o que nós como igreja somos, a gente poderia citar o que é o pão que muitas vezes nós ouvimos e falamos, esse discurso é duro. Poderia ser, talvez, fumar, talvez beber bebida alcoólica, talvez ir a determinados lugares, talvez jogar futebol. Eu sou de um tempo que era pecado jogar futebol. Talvez fazer tatuagem, talvez ter cabelo comprido, curto, ter barba ou não ter barba, ter riqueza ou não ter riqueza, pobreza ou não pobreza, maquiagem, tipo de roupa, ser dizimista. Tem gente que é uma palavra dura para algumas pessoas, fazer plástica ou não fazer plástica, tomar Coca-Cola, refrigerante, né? Tem denominações que é até o café, comer carne de porco, guardar o sábado. Isso aqui, aleatoriamente, a gente pega algumas coisas, que quando a gente, às vezes, mexe nisso, tem pessoas que até se uriçam, né? Ficam toda na defensiva, já preocupados. E eu não quero aqui, queridos, ficar discutindo com você o que é certo e o que é errado. Na minha perspectiva, ou aquilo que eu penso sobre o assunto, eu penso da seguinte maneira: se existe alguma coisa na minha vida, por mais insignificante ou significante, que eu não renuncie por Jesus, isso pode até parecer ou ser legal, mas isso pode estar atrapalhando a minha comunhão com Deus. E isso é tão sério, porque as pessoas querem viver do que os outros dizem que eu tenho que fazer. E a coisa é muito mais profunda. Existe um chamado coletivo, mas existe um chamado individual. Existem coisas que Deus vai pedir para você, e você precisa ter tempo com Deus para você descobrir isso. Mas a gente se perde nas coletivas, aquilo que a igreja de forma geral faz. E a questão, queridos, de eu não conseguir, muitas vezes, renunciar uma área, isso é muito perigoso. Aonde está o respaldo bíblico para oferecer um filho em sacrifício a Deus? Imagine Abraão, de repente está no culto, e o pastor, que é Deus, diz: traga o teu filho em sacrifício. É de mudar de igreja ou não é? É de rasgar carteirinha ou não é, irmãos? Queridos, existem coisas que Deus está muito mais nos provando, que é o que aconteceu no capítulo 6. Tem coisas que não dão certo, não é porque Deus não queria, é porque a gente resolveu fazer escolhas que não eram as mesmas escolhas de Deus. E existem coisas que Deus está provando para ver quem é discípulo e quem não é discípulo. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi ou não foi? E Abraão ofereceu o filho em sacrifício, irmãos. Ofereceu ou não ofereceu? Mais ou menos, sim, quase. Se coloque de pé. Ele ofereceu, queridos. Ele não ofereceu na prática porque o anjo chegou ali e disse: não faça isso, mas no coração ele ofereceu. E ele levantou o tutelo e ele ia oferecer o filho. Então Abraão fez no coração o que ele faria na prática. E Deus diz: não precisa fazer isso, Abraão, porque agora eu sei
que você me ama mais do que o teu filho. Por vezes, queridos, quando nós olhamos para essas coisas irrelevantes, eu lembro que quando eu me converti, eu participei de uma igreja que eu não tinha praticamente quase nenhuma dessas normas. Não vou falar o nome da igreja, mas não tinha quase nenhum costume. Na época a gente chamava de doutrina. A gente não tinha praticamente nenhum costume. Depois eu fui para uma igreja que era cheia de costumes. Cheia de costumes. E uma das coisas que foi doloroso para mim na época foi o futebol. Aquela igreja não podia jogar futebol. E eu era viciado no futebol, irmãos. Pra você ter uma base, quando eu era pequeno, eu orei, dizendo que se eu não fosse um jogador de futebol, eu preferia morrer. Deus não ouve orações ignorantes. Glória a Deus por isso. Mas para vocês verem o tanto que eu achava que eu tinha futuro nessa área, né? Achava que eu tinha futuro. Aí o Márcio tem certeza, mas eu achava na época. Queridos, quando eu entrei nessa igreja, aí era um conflito para mim. Mas eu pensava só uma coisa: se eu não consigo renunciar isso, pode ser que isso seja um Deus na minha vida. Pode ser que eu ame mais o futebol do que a Deus, porque eu fazia coisas pelo futebol que eu nunca fiz pela igreja, nunca fiz para evangelismo, nunca fiz para Deus. Então, naquele momento, eu entendi uma coisa: não se trata do que, se trata de como. O porquê a gente faz o que a gente faz. Se Deus te pedisse algo, qual seria a sua resposta? Então, quando a gente fica muito preso nesse pão vivo que desceu do céu, e aí o termo, o jeito que falou, comer da carne dele, não sei o que lá, onde é que tem respaldo bíblico? Queridos, isso é importante, mas é secundário. A primeira pergunta que deveria ser respondida: e se Deus estiver te pedindo? Você entregaria? Se a resposta é não sei, e geralmente, queridos, a melhor pior resposta é não sei. A melhor pior resposta. Por quê? Vocês sabem que todo viciado, a primeira resposta dele é que ele larga do vício a hora que quiser e que aquilo não é vício. Então essa é a pior resposta. Então a melhor pior resposta é pelo menos eu não sei. Já é um caminho para você começar a fazer um diagnóstico e vasculhar o seu coração. Se somos seguidores pelo pão, ou se somos seguidores pelo pão do céu, ou se somos seguidores pelo pão da terra. E isso vai acontecer em diversos estágios da vida. Não pense só no pão, esse pão de padaria. Pense nos negócios, na vida financeira, na família. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 10, quando ele está dizendo que um discípulo não é digno dele se ama mais pai, mãe ou alguém mais do que ele, Jesus não está dizendo para que você não ame sua família. Ao contrário, você quer amar direito a sua família? Ame em primeiro lugar Deus. E aí você vai viver o verdadeiro amor para sua família. Agora, quando eu amo a minha família de uma maneira que talvez vire uma obsessão, e eu não estabeleço Deus, eu estou colocando em risco a vida eterna minha e consequentemente da minha família. Será que isso é amor? E os discípulos entendem de uma coisa, e eu dou glória a Deus por isso. Pedro não diz para Jesus: só tu multiplica pães, só tu faz milagres, só tu curas. Ele diz: só tu tens palavras de vida eterna, aleluia! Qualquer conta que você está fazendo de vida menor do que vida eterna, ela não tem peso nenhum. Todas as nossas escolhas e tudo o que fazemos precisa ter peso de vida eterna. Se isso impacta a minha vida com Deus eternamente, não me vale a pena. Ah, mas é uma promoção maravilhosa, mas é um dinheiro, mas é o namorado dos sonhos, é a menina dos sonhos, ei, se isso coloca em risco a sua eternidade, não vale a pena. Não vale a pena. Então nós precisamos, queridos, entender que só Ele tem
palavras de vida eterna. As palavras dele te construirão aqui nessa terra, mas elas estão te levando desde já para a eternidade. Você terá uma vida abençoada aqui nesta terra, mas a sua eternidade com Deus está garantida, através da sua palavra. Feche teus olhos. Eu quero orar com você, mas eu quero orar primeiramente por você, que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você que está afastado, eu quero orar por você nessa noite. A igreja quer orar por você nessa noite. Talvez você veio aqui apenas para um culto, ou veio aqui para ouvir alguma coisa, veio aqui apenas porque alguém te convidou. Mas você tem uma escolha a ser feita hoje, e essa escolha pode definir a sua história. Essa escolha tem peso de eternidade. A escolha que você pode tomar aqui nessa noite, ela pode mudar a sua vida radicalmente. Então eu quero orar com você nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, ou que quer reconciliar com Jesus. Você que está aqui nessa noite, levante a sua mão para entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão para entregar a sua vida ou para voltar para Jesus nessa noite. Nós como igreja queremos abençoar você, ligar o seu nome, escrever o seu nome, para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Essa é a maior proposta, essa é a maior bênção, nada se compara a isso. Hoje é o dia que Deus marcou para que a tua vida seja mudada. Hoje Deus marcou para uma nova história. Hoje este culto pode mudar radicalmente a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Jesus, eu quero te conhecer. Se você está vendo alguém que está do seu lado, quem sabe essa pessoa precisa agora do seu apoio, quem sabe ela está precisando agora da sua ajuda, pega essa pessoa, venha com ela aqui na frente, eu quero orar com ela. Depois nós vamos orar pela igreja, mas primeiro eu quero orar por você, que quer tomar uma decisão, você que precisa fazer uma escolha, você que precisa tomar essa decisão nessa noite. O Ministério de Louvor pode ir chegando aqui, se quiserem, se puderem, tiver algum louvor que dentro desse contexto, vai lá baixinho, vai junto conosco, e deixa o Espírito Santo ir tocando nos corações, porque quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo. Hoje é o dia aceitável. Sabe aquele dia que você disse, o dia que Deus me tocar? É hoje. Sabe aquele dia que você disse, o dia que? É hoje. Hoje é o dia que Deus marcou para começar uma nova história. Por quê? Porque depende da sua decisão. Se você hoje tomar essa decisão, hoje Deus começa a escrever uma nova história. E é simples, você levanta a sua mão. E se está difícil de você vir, só levante a sua mão e alguém da igreja que estiver aí perto, já vem junto com você, abraçado, representando a igreja. Mas não deixe passar esta oportunidade. O Espírito de Deus está dizendo é hoje. E alguém que não é o Espírito de Deus está dizendo deixe para depois. Mas neste lugar quem vence é o Espírito Santo. Neste lugar quem te dá força é o Espírito Santo. Então receba esta palavra de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não existe outro que tenha uma palavra, não existe outro endereço, não existe outra opção, não existe nada que se compare e não existe nada melhor. Hoje é o dia de você começar uma nova história. Aleluia. Não há na terra alguém que eu queira. Se tem alguém perto de você, convide essa pessoa, deixa Deus usar a sua vida. Você viu onde tem alguém? Convide, fale, eu vou junto com você. O Espírito de Deus está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei, e ele comigo. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Hoje é dia, hoje é o dia que Deus marcou para a sua vida e para a sua história. Há uma guerra acontecendo por você. Há uma guerra acontecendo pela sua alma. Há uma guerra acontecendo por essa decisão. Há uma guerra acontecendo nas regiões celestiais.
E tenha certeza de que esta guerra pode ser vencida aqui e agora, porque o Senhor está guerreando por você. O Espírito Santo está guerreando por você. Aleluia. Estou apaixonado. Aleluia. É hoje o dia. Hoje é o dia. Hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Essa é a oportunidade perfeita. Eu sei que é uma luta sair, eu sei que é uma guerra sair do lugar. Eu já tive que tomar essa decisão. Todos nós que estamos aqui já tivemos que tomar essa decisão. E sabemos a luta que é, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, aleluia. E temos a primeira pessoa chegando. Oh, aleluia. Primeira vitória do céu já acontecendo nessa noite. Dá uma salva, dá glória ao nome do Senhor. Aleluia, parabéns. Aonde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Venha, ele está com os braços abertos dizendo: oh, Espírito de Deus. Sim, sim, Espírito Santo. Salva, Espírito Santo. Toda algema caia por terra, toda muralha caia por terra, todo impedimento caia por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Toda prisão nós colocamos em liberdade agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Isso, deixa a igreja trabalhar. Esse é o momento mais importante do culto. Tudo foi preparado para esse momento. Tudo foi preparado para esse momento, o momento de decisão, o momento de você sair daqui vivendo aquilo que Deus escreveu para a sua história. Deus tem uma história escrita para você, e hoje você pode responder como Simão, como Pedro: eu não tenho outro lugar para ir a não ser aos teus pés, Senhor. Eu não tenho outro lugar para ir a não ser viver contigo, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Fique ligado, igreja, fica ligado. Continua sendo um instrumento de Deus. Continue olhando para quem está ao seu lado. Entra neste momento de batalha e batalhe junto. Seja na oração, seja na intercessão, seja convidando. Aleluia. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pode chegar mais para frente aqui. Como que é seu nome? Edmara. Edmara, você está aceitando Jesus como seu único Salvador? Aleluia. A Edmara está reconciliando com o Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Repita comigo, Edmara: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. Agora eu te peço, passa o sangue em minha vida e me purifica dos meus pecados. Nesta noite, eu assumo um compromisso de viver os teus planos. Escreve a minha história e o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós concordamos com esta oração, abençoamos a Edmara, Senhor. O passado, o Senhor, está apagado pelo poder que há no sangue de Jesus. E uma nova história começa hoje em nome de Jesus. Esse é o primeiro passo, Pai. E a partir de hoje, Pai, que ela viva tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que realmente, Senhor, se há algum dom, se há alguma coisa que no passado, Pai, o Senhor a usava, que ela possa, Senhor, voltar a desfrutar de momentos maiores e melhores para a glória do Teu nome, Pai. Assim nós a abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém? Queridos, o nosso tempo já extrapolou, então eu vou te pedir para você orar onde você está mesmo. Eu gostaria de orar por compromisso aqui nessa noite.
Eu gostaria de orar para pessoas que respondam a Deus como Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. E se há alguma área na sua vida que você precisa entregar, alguma coisa que você tem alguma reserva, alguma área de dificuldade, é hora de você apresentar isso ao Senhor. Não é uma questão se isso é bíblico ou não é bíblico, se faz parte ou não faz parte. É mais profundo do que isso, porque pode dizer respeito a você. Então feche teus olhos, deixa o Espírito Santo agora vasculhar o seu coração. Mostra para Ele qual é a dificuldade, o que você tem reserva ainda, aonde que você lá no fundo diz: não mexe aqui não, Jesus, eu te entrego tudo menos isso. Não funciona dessa maneira. Ou é tudo ou não é nada. Se Ele não for o primeiro, Ele não é mais nada. Estabeleça Ele como o primeiro. Quem sabe algum Isaac está estabelecido em primeiro lugar. Essa é a noite de você fazer um alto compromisso com Deus e dizer: só tu tens palavra de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, e eu tenho visto que o Senhor é o único Deus. Diga isso para Ele e libere agora, seja onde for, para que Ele esteja operando, para que Ele esteja transformando, para que Ele esteja fazendo a sua vontade. Pai, neste momento nós como igreja, Senhor, estamos apresentando o nosso coração e a nossa vida ao Senhor. Passa em revista o meu coração, passa em revista o coração da tua igreja, Pai, e aquilo, Pai, que tem impedido de vivermos uma comunhão mais íntima, aquilo que tem impedido de vivermos uma vida mais profunda contigo, Pai, que esta seja a noite, Pai, da decisão, uma noite de mudança, uma noite de Simão que está dizendo, de Pedros que estão dizendo, aqui como Pedro disse, e vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Se quem sabe, Pai, aquilo que está impedindo, está, Senhor, de alguma maneira impactando a nossa vida de oração, quem sabe, Senhor, a nossa dificuldade de congregar, quem sabe de ser dizimista, quem sabe, Senhor, de viver a nossa vida na célula, ou de evangelizar, de fazer alguma coisa para Ti, ou de simplesmente viver quem somos em Ti, Pai, que esta seja uma noite, Pai, de impacto neste lugar, suficiente para transformar a nossa vida, Pai, em verdadeiras e verdadeiros seguidores, em discípulos verdadeiros, Senhor, que estão dispostos a viver o Seu chamado da forma mais intensa, da forma mais absoluta, da forma mais entregue para a glória do Teu nome, Pai. Toda a reserva, todo o bloqueio, tudo aquilo que impedia, agora caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, traz revestimento agora sobre este lugar. Espírito Santo, enche as nossas vidas de força e de graça, e que a gente possa a partir de hoje ver coisas novas florescendo, frutificando e acontecendo para a glória do nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Repita comigo: para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? E nós temos visto e crido que Tu és o Filho de Deus. Dê uma salva de palmas e glorifique este Deus.